Nós vamos prestar contas de cada passo nosso, nós vamos prestar conta de cada atitude, de cada ação, de cada palavra que sair da nossa boca. Nós temos essa tendência, queremos olhar só para nós, e aí a gente perde a prioridade principal, né? Aqui no texto que lemos, Jesus não deixa uma grande sugestão. Aqui não é uma sugestão para os seus discípulos, aqui ele deixa uma ordem expressa para cumprir a missão. É uma ordem. Ele está dizendo: vão e façam. É uma ordem de Deus para cada cristão, para cada filho seu. Eu fui um dia ganho para Jesus, me tornei um discípulo, e agora eu tenho que ganhar mais pessoas para serem discípulos de Jesus, né? E qual é essa ordem de Jesus, né, para todos os seus discípulos? Ou seja, nós nascemos para isso. Nós não podemos dizer que não temos capacidade. Lembra quando alguém faz uma coisa boa, que ele sabe fazer, aí a gente diz o quê? Esse aí nasceu para fazer isso aí. E se tem uma coisa que nós nascemos, foi para isso. Foi para ganhar discípulos, foi para poder agradar a Deus, foi para viver para Deus e viver para a sua glória. Nós estamos em missões nacionais, mas um título, mas um momento que a igreja tem como privilégio de poder contribuir, de poder alcançar. Imagina quantas almas não são alcançadas num projeto como esse. Imaginem quantos missionários não estão no mundo inteiro fazendo o papel que é nosso, apenas com uma oferta nossa. Você já pensou se nós pegássemos aqui 150 pessoas? 150 pessoas, imaginem aí, né? Pastor Neilon falou isso, eu vou repetir. Você pega 150 pessoas, aí você divide missões em 3 meses, você dá R$20 por mês. No final de 3 meses são quantos reais? 60. 60 vezes 150 dá quanto? Cadê os bons de matemática? 9.000, né, Micael? 9.000 reais. Era o mínimo que nós, como igreja, poderíamos ofertar para missões nacionais, um valor de R$20 por mês. Gente, R$20, a gente sai agora depois do culto e vai comer um sanduíche ali na lanchonete, vai comer ali um pastel junto com a família, tomar um suco, você vai gastar 40, 50, 60 reais. E na hora que a gente vai tirar R$20, a gente diz logo: eu não tenho condições, eu mesmo não tenho. Eu acho interessante que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que tudo que temos, ou tudo que chega em nossas mãos, são sementes, sementes multiplicadoras, são sementes que semeamos para receber mais, porque a Bíblia diz que quanto mais eu planto, mais eu colho. Se eu planto pouco, eu recebo também pouco. Então, quanto mais eu planto, mais eu colho. E essa semente é exatamente para abençoar outras vidas. E quando a gente fala de generosidade, a gente sabe que aquela pessoa que não é generosa, ela não vai prosperar, não adianta. A pessoa que retém as suas obrigações não prospera, não prospera. Nós podemos sim cooperar.
Se temos o pouco, vamos então doar aquilo que temos. Mas nós não podemos esquecer também de orar, nós não podemos esquecer de interceder, nós não podemos deixar de estar se movimentando, né, dentro de uma campanha como essa, para que a graça de Jesus venha a alcançar as outras pessoas. Jesus, ele dá essa ordem. Como podemos obedecer diariamente nesta ordem de Jesus e ainda continuar, né, a nossa rotina diária? Como podemos, já que ela é tão árdua, já que ela é tão difícil? Primeiro, nós precisamos dar prioridade às prioridades. Qual é a nossa principal prioridade? Você já pensou nisso? Perguntei lá no início, volto de novo: qual a sua principal prioridade como servo do Senhor? Você tem lido a Bíblia? Amém? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Amém? Você tem participado? Nós temos 3 tipos de cristãos na igreja. Vou relatar um pouquinho sobre isso. Veja quem é você nos 3 tipos de cristão. Nós temos o cristão que é crítico. Quem é o crítico na igreja? É aquele que só sabe criticar, o nome já está dizendo, né? O cristão crítico é aquele que só sabe criticar, ele não participa de nada, ele não coopera com nada, ele não ajuda em nada, mas ele só sabe criticar. Ele olha: não, isso está errado, não, isso não pode, não. Esse é o crítico. Nós temos também o cristão que participa. Quem é o cristão que participa? É aquele que vem aos cultos, a maioria das vezes só no domingo, mas ele é da igreja, ele participa, seu nome está no hall de membros. Ele, às vezes até dá uma ajuda, às vezes ele sobe aqui, ele ora, às vezes ele participa, o nome já está dizendo. E nós temos o terceiro tipo de cristão. Quem é esse? É o cristão compromissado. Quem é o cristão compromissado? É aquele que veste a camisa. Ele veste a camisa da igreja. Ele não quer saber de crítica, ele não quer apenas dar aquela participaçãozinha e voltar, não. Ele quer se envolver, ele quer fazer parte, ele quer ser parte da igreja. É aquele que coopera, é aquele que dizima, é aquele que oferta, é aquele que participa, é que vai para as reuniões, é aquele que participa do culto da quarta-feira, é aquele que participa do culto da sexta-feira, é aquele que participa dos homens, das mulheres, da escola bíblica dominical. Esse é o cristão compromissado para a glória de Deus. Quem é você? O crítico que apenas arrudeia de longe? Ou você é aquele que participa? Sabe, Deus ali em Apocalipse, ele fala, né? É preferível que seja frio, porque morno dá vontade de vomitar. Você tem participado? Você tem cooperado? Você tem se envolvido diretamente? Você tem evangelizado? Você tem discipulado? Visitado? Você abre as portas da sua casa para a igreja?
junto com essa ordem de Jesus, né? O ide, ali no final do verso 20, Jesus também deixa claro uma grande promessa aos que obedecerem. Qual é essa promessa? Qual é o sentido, né, que ela deve, de certa forma, existir, como ela deve existir na nossa vida, e como ela deve, o que ela deve gerar, essa é a palavra, no coração de cada um de nós. No versículo 20, ele diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Amém? Então, quando nós cumprimos a ordem de Jesus, quando nós fazemos a vontade de Jesus, Ele vai estar conosco, Ele andará ao nosso lado, Ele vai estar do nosso lado, nos ajudando nessa lida diária, sem esquecermos da prioridade, que é glorificar a Deus e, claro, também pregarmos o Evangelho, né? A ordem de Jesus na grande comissão deve ser a nossa primeira ocupação diária, e nós podemos colocar intencionalmente o cumprimento dessa ordem de fazer discípulos em tudo o que fizermos. Por exemplo, eu faço discípulos por meio dos meus relacionamentos. Aonde? Em casa. Eu posso fazer discípulos no trabalho. Eu posso fazer discípulos em casa, por exemplo, não aceitando aquilo que é errado. Chamar atenção. Está errado. Às vezes a gente quer deixar o filho fazer o que quer. Às vezes a coisa fica dentro de casa, né, liberada de todo jeito. Às vezes acontece uma mentirinha, um negócio ali, a gente deixa passar, isso é bobagem. Bobagem não. Pelas pequenas coisas que a gente trabalha no nosso dia a dia, a nossa vida espiritual, que a gente fecha as brechas. Por quê? Porque Satanás, ele entra numa pequena brecha, e depois que ele entra, ele faz bagunça dentro de casa. Então nós podemos testemunhar, e nós podemos também fazer discípulos nos nossos relacionamentos em casa, no trabalho. Uma vez nós estávamos falando sobre isso aqui, né? Que o servo de Deus, ele não pode, né, fazer o seu trabalho de maneira leviana, não pode desobedecer o seu patrão, não pode desobedecer o seu gerente, o seu líder, né? Em toda instituição de trabalho tem os líderes, né? Tem o quê? Tem uma hierarquia. Eu acredito que no local onde você trabalha tem um supervisor. Às vezes você é o supervisor. Às vezes no local de trabalho onde você está, tem um gerente, tem um líder, tem o chefe, né? E o que a gente tem que fazer? Obedecer. O que mais? Chegar no horário. O que mais? Sair no horário. O que mais? Não mentir. O que mais? Não usufruir das coisas da empresa, toda hora fazendo ligação, isso, aquilo, outro, para estar, de certa forma, causando dano, despesa. E quando você tem uma vida dessa maneira, as pessoas vão o quê? Lhe respeitar. Hoje eu estava falando, né, tratando aqui da escola bíblica dominical. Infelizmente, até o nome dos pastores estão sujados, né? Para não dizer sujo, mas estão sujados. Antigamente, quando alguém queria alguém honesto para trabalhar, procura lá nas igrejas, que lá tem. Mas infelizmente hoje, até colocar no currículo lá que é evangélico pode ser um problema, porque muita gente usa o nome de crente,
Muita gente usa o nome de pastor para poder estar sujando o evangelho. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Quando eu falo isso, eu tenho que olhar para dentro de mim, para o meu testemunho. Para quê? Para que eu seja um exemplo para mim, para a igreja, para os meus filhos, no local onde eu estou, onde eu trabalho, aonde eu passo. Será que todos realmente podem realmente abrirem sua vida para que as pessoas olhem para dentro dela? Então nós podemos sim fazer discípulos por meio dos relacionamentos em casa, no trabalho, na escola, no supermercado, no posto de gasolina, aonde a gente passar. A nossa vida deve ser um testemunho que fala alto, deve ser um testemunho que vem impactar quem está do nosso lado. O nosso testemunho deve transformar a vida das pessoas. Antigamente, quando os batistas, chegavam nas comunidades que não tinham carro, não tinha transporte, como temos hoje, os batistas chegavam a cavalo, nas comunidades. E quando eles vinham a tropa para passar na comunidade para pregar o evangelho, as pessoas diziam assim: lá vem os homens do livro da capa preta. Havia uma autoridade sobre os pregadores e sobre aquilo que eles levavam como meio de pregação. Será que nós temos essa autoridade hoje? É isso que nós temos que pensar, para que possamos ser discípulos, e poder evidenciar a vida de Cristo por intermédio das nossas vidas. Em João capítulo 15, verso 8, a palavra de Deus diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e vocês serão os meus discípulos. Amém? Que Deus nos abençoe. Não esqueçam, é tempo de multiplicar discípulos. Que a graça do nosso Deus venha nos alcançar. Amém? Glória a Deus. Deus seja glorificado e seja também exaltado.